Cara, Val, você cobriu muitos anos a seleção brasileira, né? Então vamos falar então do projeto Fernando Diniz aí na seleção, porque tá Eu gostei tá como começou hoje aqui, com vocês discutindo. Pois é, porque assim... porque hoje a gente tá comportado. Quando a gente vai receber convidado, Abel, a gente se comporta, porque senão fica uma zorra. Isso aqui é absurdo. Aí quando toca no Diniz, porque ele fala que ama o Diniz, mentira, entendeu? Fala, mentira, não. Agora ele vai falar que não, que não sei. Fala assim. Nunca falei. E assim, a gente já vem criticando aqui, né? Porque assim... Primeiro que toda a condução, pelo menos na nossa visão, a condução da CBF com toda essa situação, ela é meio lamentável, né? Porque assim, lá no início, quando foi falado, não, que o Edinaldo garante pra você que o Ancelotti vem, né? Ele garante pra isso. Naquele primeiro... Quem acredita 100%? Não, eu já você não acredito acredita? Nada, zero. É zero. Meu Deus. Aí ele fala no Ancelotti, não, vai ter que esperar até o final do contrato, sei o quê. Beleza. Só que, pô, eu entendo... Digamos que o Ancelotti realmente tenha falado que ia vir. Eu entendo ele ser discreto com essa situação, porque tá no Real Madrid, não sei o quê. Mas, pô, tipo, cagar completamente né? Porque o que parece que o Ancelotti tá... Não, agora os caras estão falando numa que ele vai renovar possível lá, né? renovação de contrato com o Real Madrid. Quando os caras perguntam pra ele, ele foge do assunto, ou então não fala nada. Não, eu tô aqui, meu negócio é o Real Madrid. Eu nunca vi ele falar algo sobre a seleção brasileira. Não. Vocês já viram? Não, a única coisa que a gente viu aí foi que ele foi na Itália e teve um bagulho com o padre lá, não lembro o que era. Ele tava recebendo alguma honraria, né? Foi. E aí o bispo lá falou, né? Que ele vai pra seleção brasileira, não sei o quê, mas ele mesmo não disse nada, né? E aí bota o Diniz pra ficar na seleção brasileira e no Fluminense, nos dois, né? Pra comandar esse período aí. Eu acho tudo errado. Mas também. Continua, depois eu falo. Estamos só falando o que aconteceu. E aí ele vem e faz um ano, que acabou o ano da seleção, né? Não vai ter mais jogo. Um ano vergonhoso, assim. Tipo, pro que a seleção brasileira terminar o ano. Se o Paraguai tivesse ganhado o jogo contra a Colômbia, eu acho, a gente já tá em sétimo nas eliminatórias da Copa. Juntando uma sequência de recordes negativos, né? Perder em casa um jogo de eliminatória que já tinha acontecido, perder pra Colômbia em casa, perder 2 jogos seguidos em eliminatória, perder 3 jogos seguidos em eliminatória. Tipo, deu tudo errado. Os 3 últimos jogos, eu falei isso lá no F360. Eu não sei se você percebeu, se vocês perceberam, que nesses 3 últimos jogos, o Brasil terminou ouvindo grito de olé. Pois é, sim. Contra o Uruguai, foi lá no Centenário, né? Uhum. Torcida gritando olé, já no meio do segundo tempo. Contra a Colômbia, olé, lá em Barranquilha. E ontem no Maracanã, olé, de torcida brasileira ainda. Exato. Que o Fernando Diniz ficou pé da vida. Ficou bolado. Reclamou. 3 jogos seguidos, 3 derrotas e 3 olés. E antes do Diniz chegar, é bom lembrar, com o Ramon ainda, sim, nós perdemos de Senegal e Marrocos. Feio, né? Perdemos feio para os caras aí. E aí a gente tá falando, esses últimos jogos da seleção, o quanto que... Cara, eu tô martelando isso o tempo todo, cara. A seleção, você joga com 2 caras no meio campo e 4 pontas. Essa que assim, né? Ele não joga assim nem no Fluminense, cara. Sabe? O Fluminense normalmente joga no 4-3-3, né? Ele bota o Keno, o Cano e o Arias. Meu campo ali é o André, aí às vezes Martinelli, Ganso e tal. E o Arias volta muito ali e tal, compõe... É diferente, ele não faz. Tipo, o Arias tá no direito, tá na esquerda, tá no meio. O Ganso também aparece em tudo que é lado. O Keno sai da esquerda, vai pra direita. O Marcelo tá no meio campo. Eu lembro num jogo no início da Libertadores, acho que foi contra o Sporting Cristal em Lima, que o Marcelo deu um passe de 3 dedos, que eu até brinquei e falei, nossa, lembrou o Modric. Ele tava do lado direito, ele deu um passe e a bola chegou no Cano, o Cano fez o gol. Então no Fluminense tem... Em relação ao Fernando Diniz, primeiro falando em relação ao Diniz, tá? Eu estava rindo quando vocês estavam debatendo, discutindo aqui no início, porque em relação ao Fernando Diniz, eu confesso que eu tenho uma mistura total de emoções e de diferentes opiniões. Vou explicar. No início, eu cornetava muito mais ele. Estou falando primeiro especificamente em relação a clube. Vamos esquecer seleção. Eu cornetava, só via com maus olhos a tal da saidinha ali, porque realmente eu não gosto. Apesar de eu saber e ver que isso acontece em vários times do mundo inteiro, eu defendo que para você fazer isso, primeiro, você tem que estar muito bem treinado. Segundo, você tem que ter jogador bom para você fazer isso. Porque se for para fazer porque é a tendência do momento, você tem
jogadores que não conseguem dar um passe de lado e você quer trocar passe em frente ao goleiro, eu sou contra. Não sou dono da verdade, não sou nenhum expert em tática, tá? Mas eu acompanho futebol desde que estava na barriga da minha mãe, como eu falei. Não sou um expert em tática, mas eu tenho minhas opiniões sobre futebol. E a minha opinião é essa. Isso faz parte do jogo hoje. Não é só o Fernando Diniz. Se você for ver quase todos ou muitos times na Europa, no mundo, saem jogando assim, desde o goleiro e tal. Eu só acho que se apertar muito, dá um chutão. E acho que o Diniz mudou um pouco isso. Porque antes ele fazia muito mais. Cansou de levar gol. E ele e os defensores desse tipo de jogo ou de saída, enfim. Sempre, vocês só ficam cornetando quando perde bola e leva gol. E as outras 300 vezes que ele consegue sair, chega lá na frente e faz o gol. É verdade. Isso aconteceu muitas vezes no Fluminense. Então eu cornetava mais, não só em relação ao Fluminense, desde antes. São Paulo, quando ele foi líder do campeonato, abriu 11 pontos, depois perdeu. Passou pelo Atlético Paranaense, foi mal. Chegou no time na zona do rebaixamento. Vasco depois também. O Thiago Nunes pegou e fez o sucesso que fez com o Atlético Paranaense sendo campeão. No Santos foi mal. E é bem verdade que nem sempre quando ele vai mal num clube, a culpa é dele. Ele foi mal no Santos, numa fase do Santos em que quase todos os técnicos que passam lá vão mal. Mas voltando ao Fernando Diniz. Bom, desde o ano passado, e aí não é agora porque foi campeão da Libertadores, quando ele fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, levou no terceiro, não foi? terceiro ou quarto lugar, não me lembro bem agora, acho que terceiro, vários jogos do Fluminense. Eu comecei a me encantar porque eu gosto do futebol bem jogado. Eu gosto de ver o time vencer, seja a seleção, o clube, etc. É óbvio que é importante, mas eu também tenho uma visão de futebol como entretenimento, como show. Sempre foi assim. Por exemplo, eu adorava ver a Dinamarca, que era chamada de Dinamáquina, se não me engano, da Copa de 86, 90. Foi campeão da Euro, eu acho que em 92, não foi isso? Mas antes disso, tinha o Laudrup, tinha Jesper Olsen, tinha acho que Morten Olsen, Eu adorava assistir a Colômbia dos anos 90, Copa de 94, a Colômbia de Valderrama, de Faustino Asprilla, de Fred Rincon. Eu amava ver, se existisse a máquina do tempo, às vezes eu brinco e falo, inventaram a máquina do tempo. Abel, você quer voltar no tempo para assistir um jogo in loco, no estádio, da seleção brasileira de 82, que foi eliminada e não chegou às semifinais, ou da seleção de 94, que foi campeã? Eu vou pegar a máquina do tempo e vou para 82. Não estou menosprezando de forma nenhuma a seleção de 94. Adorava e adoro até hoje ver o Romário jogar, o Bebeto, grandes jogadores, meio campo a galera que marcava, que jogava, enfim. Mas aquilo era uma delícia de assistir. Infelizmente foi eliminado. Então eu vejo futebol também como entretenimento. E às vezes, se tem um time que é bom, que é gostoso... Eu adorava ver o São Paulo do Tele Santana jogar. Adorava ver o São Paulo. Não sou São Paulino. Adorava ver. Que delícia era assistir o Miller, o Raí, o Cafu. Os caras jogavam muito. O Leonardo, o Cerezo depois quando veio. Outro time que eu adorava assistir. O Corinthians... de Vampeta, Rincon, Marcelinho, Ricardinho, Edilson, Gamarra. Era uma delícia assistir. Eu não sou corintiano. Era uma delícia assistir aquele Corinthians. E vários outros times. O Palmeiras da Parmalat era uma delícia assistir. O Santos do Neymar era uma delícia assistir. O Barcelona do Guardiola. E o Fluminense do ano passado, já que não ganhou nada, mas assistindo o Fluminense, eu comecei a simpatizar mais. Falei, poxa, que legal o time do Fernando Diniz. Às vezes toma 2, 3 gols. Eu lembro que teve 5-4 contra o Atlético Mineiro, 4-3 contra não sei quem. Às vezes teve agora 5-3 contra o Goiás. O jogo foi uma loucura completa. Mas assim, eu como um amante do futebol bem jogado, poxa, quando ele sai naquele toque de bola, aí você vê os golaços do Cano. O Ganso, ele recuperou... Tem muitos méritos do Fernando Diniz. O Ganso parecia que era com todo respeito ao Paulo Henrique Ganso, que também eu vi começando na base do Santos. Eu sou fã do meio-campista clássico, como o Ganso, como o Zidane, como o Pita, sei lá, como e na época vários outros. Tinha a discussão de quem era melhor, se era ele ou o Neymar. Ele jogou Não muito, é? ele jogou muito. O Ganso estava sumido, foi para França, não conseguiu jogar, foi para o Sevilha. O Fernando Diniz resgatou um jogador que é uma delícia ver quando ele joga, o Ganso, para mim. Cara clássico, elegante.
Então ele tem vários méritos. Eu passei a gostar mais e a cornetar menos. Até no programa lá no F360, os caras começaram a pegar no meu pé. Professor Celso, agora admite. Eu falei, estou dinizado. Eu falei, tô dinizado, tô gostando de ver. E agora, ele começa a temporada 23 com grandes jogos. Antes de ser campeão, fez um jogaço lá em Lima, no Peru, que se não me engano foi Sporting Cristal. Pô, fez um 5-1 espetacular no River Plate. As finais contra o Flamengo foram muito boas. A final ele leva uma porrada no primeiro jogo, na final do estadual, se eu não me engano, contra o Flamengo. 2-0. Chega no último jogo, é um baile. O timaço do Flamengo não vê a bola. O Fluminense atropela. Esses jogos, pra mim, é uma delícia assistir. Eu gosto de assistir. E aí eu fui ficando dinizado com o Fluminense. E aí eu lembro que depois ele começou muito bem a temporada, aí machucaram Marcelo, Keno, Alexander, praticamente o lado esquerdo, a gente falava muito isso no F360. Pô, o Fluminense deu uma queda e tal. E terminou com o título da Libertadores, jogando bem, fazendo golaço. John Kennedy também, um grande jogador, o jeito que eles eliminaram o Olímpia lá no Paraguai. Eu confesso que eu fiquei dinizado, passei a criticar menos, ou ter um lado crítico menor e ver as coisas boas. Tem muitas coisas boas. Mesmo assim, quando ele chegou à seleção brasileira, eu defendi lá no programa e falei, olha, tem muitos méritos, gosto de ver jogar, mas eu vejo outros técnicos na frente. Acho que ele ainda não tem estofo, currículo, não tem bagagem ainda para ser colocado na seleção brasileira. Ele entrou, lembrando, antes de ganhar a Libertadores. Antes de ganhar a Libertadores. Apesar de eu já estar dinizado, eu achava, falei, olha, tem outros técnicos na frente. O Dorival tem quantos anos de estrada, os times dele também jogam bem, tá ganhando. O Renato tem altos e baixos na carreira, mas o Renato já fez muito na carreira dele. Mesmo quando não foi campeão, chegou numa final com o Fluminense, com um time que jogava muito. O trabalho do Grêmio, a gente discute muito isso também. Eu gosto do Renato como técnico. Tem os defeitos, é marrento, às vezes fala demais, mas pô, o que ele fez no Grêmio, o que ele faz no Grêmio... Veio da B e tá... E com um elenco inferior a outros times que estão atrás. Bom, enfim. Aí entrando especificamente no assunto Diniz seleção. Para mim é um capítulo à parte. Para mim é tudo errado. Começando, concordo com você. A CBF, para mim, tá brincando com a seleção brasileira. Porque... já começou com o interino no início do ano. O Ramon, até aí tudo bem, vai esperar chegar. Aí, vai vir o Ancelotti. Mas ninguém sabe se o Ancelotti vem mesmo. Ninguém nunca viu o Ancelotti dizendo que vem. Ele foge do assunto. O presidente da CBF, Edinaldo, não chega e fala: ele vem sim, o contrato está assinado, tarará. Para mim já deveria ter falado, agora mais ainda, depois de todos esses resultados ruins. Acho errado também, acho um conflito e acho que atrapalha o técnico, seja ele quem for, ele está num clube e na seleção ao mesmo tempo. Alguém pode argumentar, mas atrapalhou o quê? Ele foi campeão da Libertadores. Ótimo, deu tudo certo para ele no Fluminense. Mas imagino eu que houve momentos em que ele deveria estar focado no Fluminense e ele estava preocupado quem ele ia convocar, como joga o Uruguai, como joga a Colômbia, sei lá. Aliás, se não me engano, alguns dias antes da final ou da semifinal da Libertadores, ele estava lá com a seleção brasileira. Bom, enfim, eu acho que há um conflito aí. Se fosse uma coisa assim, sei lá, 2 semanas, 3, até para convocar, sabe? De repente, ele tinha vontade de convocar mais alguém do Fluminense e não convocou, porque vão ficar me enchendo o saco, vão ficar falando, tarará, sabe? Então, é um conflito que atrapalha. Houve momentos, tenho certeza, em que ele deveria estar estudando algum adversário da seleção. Ou poderia ter... Quero viajar para a Europa e quero ver o fulano de perto. Pois é. Como qualquer técnico faz. E não foi, porque não tinha como ele... Claro. Não pode largar o Fluminense e viajar para a Europa para assistir o Matheus Cunha. Claro. Que, por exemplo, eu não entendo porque que o Matheus Cunha foi convocado. Joga lá no Wolverhampton, tá bem em time e tal. Às vezes o cara tá bem num time lá na Inglaterra ou em algum lugar da Europa, mas não tem cacife para jogar na seleção brasileira.